Não, você não tem que ser igual à capa da revista. Portanto, se desligue dos padrões irreais. Deixe tudo isso em off. Se ligue no que te faz sentir bem. E é para isso que há mais de 35 anos existe a Onodera. Para você se amar do jeito que você é. Tudo de chato, off. Tudo de bom, on. E quem mais do que uma marca que traz o on no nome para fazer isso por você? Onodera. Tudo que te faz linda. Olá, estamos começando mais um programa Mulheres em Flow. E, gente, que saudade que eu tava desse estúdio. Estávamos fazendo o programa de casa, mas hoje voltamos aqui para os estúdios ao vivo. Nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante, que eu acho que é válido aí um debate, que é sobre o lockdown. Afinal, você é contra ou a favor? Mande aqui para a gente os seus insights, as suas perguntas, porque eu recebo aqui 2 profissionais incríveis para conversar sobre esse tema tão importante, né, gente? E um deles é a Bruna Lima, ela que é membro do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas no Brasil. E o Milton Monteiro, ele que é enfermeiro infectologista do HSAMP. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Gente, que prazer. Então, assim, mandem aqui para a gente todas as perguntas de vocês, os insights, porque a gente vai começar aqui esse bate-papo, essa conversa. E, gente, uma pergunta assim que não quer calar. Para quem não sabe, ou para quem tem apenas uma noção, afinal, o que é o lockdown? O lockdown, vou tomar liberdade. O lockdown, traduzindo o lockdown, é você se isolar em casa, né? É o confinamento. Certo. Então, você fazer um confinamento obrigatório, onde tem normas e regras para a gente sair de casa, sair do seu domicílio, com essas normas respeitadas. E se torna lei, né? Muitos momentos acabam se tornando lei para você se limitar. Então, certo. Você tem uma limitação total de todas as atividades perante a sociedade. Então, o lockdown é uma medida radical, né? É uma medida extrema para a gente fazer a total oclusão das pessoas em casa, limitando a proliferação do vírus. Porém, o lockdown é muito polêmico, né? Acaba Sim. se tornando polêmico porque mexe com a economia, mexe com as famílias, e isso acaba interferindo em outros hábitos, né, das pessoas. Certo. Você quer complementar, Bruna? Eu concordo também, né, que o lockdown ele influencia muito na vida de todos, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, eu acho que a prioridade tem que ser a saúde mesmo, e a gente tem exemplos, né, de países que adotaram o lockdown e agora estão conseguindo reabrir, né, o país. Então, eu acho que é uma medida extrema, mas necessária para o momento que a gente vive.
Certo. Um dado aqui bem importante que eu tenho é que a capital de São Paulo, né, concentra de 62% a 64% das mortes em todo o estado. E o número de mortes já ultrapassou, por exemplo, o número de mortes da China. Sim. Então, nós estamos com uma taxa de isolamento muito abaixo do necessário e, às vezes, abaixo dos 50%, mesmo com as medidas que foram implementadas até o momento. Então, assim, a gente teve aí a ideia dos rodízios, né, números pares, ímpares de placas, né? E o lockdown, ele pode ser a única solução para São Paulo? O que é que vocês acham em relação a isso? Posso. Eu acho que é a nossa última alternativa, na verdade, porque a gente tentou algumas coisas que, infelizmente, ainda não deram certo. E o lockdown, eu acho que pode ser a nossa saída para conseguir controlar esse vírus melhor e conseguir que o nosso sistema público de saúde também não entre em colapso. Porque eu acho que isso, no momento, é o que mais preocupa. Não ter como socorrer o tanto de gente que vai ficar doente, não só pelo coronavírus, mas por outras doenças também. Certo. O lockdown, é que ela falou, é uma medida extrema, é a última medida para a gente finalizar uma pandemia de uma forma correta. O que eu interpreto no Brasil é que nós atrasamos as medidas. Tá. Nós atrasamos, de um modo geral, não somente político, nós atrasamos a sociedade. Então, a educação do brasileiro acabou atrasando essa forma correta da gente tratar melhor de uma forma preventiva, né? Sim. Então, o lockdown está sendo uma medida extrema, uma medida que a gente está tendo que tomar para a gente conter ao máximo esse vírus, para não chegar nas pessoas com comorbidades. Sim. Né? Uhum. Então, aquele idoso que está em casa, o hipertenso, diabético, que são riscos, né? Propensos a riscos, a piora do coronavírus. Então, a gente acaba interpretando que o lockdown vai interferir este vírus para chegar nessas pessoas. Então, é uma medida extrema. Bem extrema, eu né? Conversei com ontem eu conversei com alguns infectos em São Paulo. Alguns infectos apoiaram o lockdown. Sim. Outros falam, as pessoas precisam começar a entrar em contato com o vírus para criar anticorpos. Sim. Então, assim, aquele idoso não poderia entrar em contato com o vírus inicialmente para não correr o risco, né? Para não ter o risco da morte. O que aconteceu na Europa? Eles não fizeram o lockdown no tempo certo, e os idosos, que uma grande maioria, entraram em contato com o vírus no momento errado. E aí houve aquela forma absurda de mortos, né? Só que nós ultrapassamos essa medida, não foi bem tomada, e nós ultrapassamos essa taxa de mortalidade, né? Diariamente. E isso acabou interferindo na nossa saúde. Sim, até porque o Brasil é um país gigante, né? Então, Exato. Se a gente for comparar esses números, Exatamente. também vai dar uma diferença dentro disso, Com né? certeza. Maravilha. Aqui eu tenho alguns comentários, né? A Rose Ribeiro, obrigada pela sua audiência. Ela está falando que ela é contra. A Daniela Lopes está falando que ela é a favor, porque a situação em Guarulhos está muito triste. A Priscila está aqui falando, eu sou a favor do lockdown. Em São Paulo não tem jeito. Mas até que ponto a politicagem e a pressão empresarial interferem nisso? Eu acho que é um bom questionamento, né? Sim. É esse questionamento polêmico, né? Até que ponto a política está interferindo, né? Sim. Até que ponto a política está tomando esse poder de liberdade de tomar o lockdown e tirar a privacidade das pessoas. É uma polêmica política que é difícil a gente tratar, né? Com certeza, concordo. Acho que é um assunto bem delicado, inclusive, né? Com certeza. Então, aqui, na opinião de vocês, o que faz com que tantas pessoas relutem em ficar em casa? Eu acho que, psicologicamente, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. As pessoas estão saturadas, elas querem voltar à sua vida normal, à sua rotina, né? Então, psicologicamente e emocionalmente, está abalando as famílias. Acho que as famílias estão se desestruturando economicamente, financeiramente e emocionalmente. E isso está causando um impacto grande. Sim, eu concordo. Eu acho que é esse impacto na saúde mental, né, que está fazendo com que as pessoas queiram voltar, ir para a rua, então ir para um parque, ir para um cinema, se distrair um pouco. Eu acho que é uma pressão também, às vezes quando você está em home office, você acaba trabalhando mais do que quando você está no escritório. Sim. Então você acaba tendo uma pressão maior. E também eu acho que essa coisa
dos próprios governantes não saber o que fazer, né? Então, a própria população fica em dúvida do que realmente ela tem que fazer. Exato, porque assim, ninguém tinha um protocolo para lidar com isso. Exatamente. E aqui eu acho que o nosso país, por ter até uma questão de uma saúde já deficiente, isso também trouxe aí um grande impasse, né? E aí a gente vê governantes perdidos, né? Uns apoiam, outros não, uns fazem, outros não fazem. Então é uma polêmica bem grande dentro disso. Com certeza. Então, para vocês, como profissionais da área da saúde, vocês são contra ou a favor? Assim, qual a opinião de vocês, pessoal, dentro disso? Infectologicamente falando, eu sou a favor. Tá. Mas no momento certo, nós estamos iniciando no momento errado. O lockdown deveria ter iniciado lá no início da pandemia, quando iniciou-se os primeiros casos no Brasil. Nós já deveríamos ter feito o lockdown. Uhum. Isso, esse impacto de a gente começar a ter uma quantidade absurda de mortes, essa proliferação absurda de quantidade de confirmados, e a baixa divulgação dos pacientes de alta, né, dos recuperados. Isso acabou emocionalmente abalando as pessoas. Então, eu considero o lockdown importante no momento correto. Nós estamos atrasando a medida do lockdown. Eu concordo também com o que ele falou, mas no momento Bruna, sou a favor do lockdown. Uhum. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso para tentar conter essa pandemia, né, aqui no Brasil. Mas eu também acho que as pessoas já estão saturadas, porque quem, né, se pôs de quarentena ali no começo, já não Sim. aguenta mais ficar em casa. São muitos dias, então você quer sair, você quer a sua rotina de volta. Eu entendo, mas eu acho que nesse momento a gente precisa ter paciência e ter noção de que isso vai passar e que vai ficar tudo bem. Certo. Ó, a Bruna está falando aqui que há um risco maior de Covid para pessoas com diabetes e problemas cardíacos. E será que essas pessoas estão conseguindo manter seus cuidados com a saúde? Que recomendação vocês dariam? A minha preocupação são as pessoas que entram em contato com essas comorbidades, com esses pacientes com comorbidades. Tá. Também é um vírus novo, o estudo demonstrou essa comorbidade, que o diabético tem uma propensão, porque o vírus age no sangue, né? Ele hematologicamente ele causa um impacto do sangue e, consequentemente, na hipertensão sistólica das pacientes. Mas eu acho que assim, as pessoas que têm comorbidade têm que ficar em casa, têm que se limitar, têm que ter os cuidados higiênicos e limitar contato com as pessoas de fora, que possivelmente pode contaminá-las. Uhum. Em relação às doenças crônicas, né, lógico que a gente sabe que tem uma tendência a ter um desempenho pior da doença, mas lembrando também que, por exemplo, pessoas com diabetes que estão mantendo a glicemia no alvo, que estão conseguindo, né, tomar todas as suas preocupações, seus medicamentos, elas têm uma chance menor de que esse quadro desenvolva de forma ruim, né? Então, isso também é importante a gente ressaltar, porque não é só porque a pessoa tem uma doença crônica que ela vai pegar o Covid e vai ter um agravamento. Perfeito. Joia. O Alex, ele está falando aqui. Na minha humilde opinião, claro que sem querer ofender qualquer um que pense diferente do meu ponto de vista, mas também olhando para esse assunto com uma perspectiva diferente, sem condenar a visão de alguém, tentando torná-lo objetificado, considerando a opinião válida de cada um. Acredito, sinceramente, que esqueci completamente o que fazer dentro de toda essa situação, né? Ele está querendo dizer aqui que ele se perdeu dentro do caminho, foi isso que eu entendi. E eu acho que as pessoas como um todo estão perdidas, né? A gente chegou em um momento assim, de fato, que não sabe para que lado vai, né? Exato. O Josélio, ele está falando que ele é totalmente contra e que para enganar os brasileiros que estão caindo feito patinhos, pelo que eu entendi aqui, ele acha que o vírus, né, não é algo considerado aqui de risco, né? E que ele deseja que as pessoas que estão fazendo isso paguem por isso. Ok, obrigada pela sua contribuição, né? O Max está falando que ele é totalmente a favor dentro disso. Aqui nós estamos, olha, nossa audiência em Alagoas. Um beijo enorme para Alagoas, obrigada.
a vocês aqui por acompanhar o nosso programa. A Daniela, ela está falando que as feiras estão lotadas, mercados lotados e sem distanciamento. As pessoas estão fazendo festa, tanto em São Paulo quanto aqui na região de Guarulhos. Ela está falando de alguns conhecidos e tudo mais. Gente, é complicado, né? Eu acho que não é o momento, mas infelizmente as pessoas acabam, né, se movimentando aí dentro disso. O Ari está falando, manda um abraço para o doutor Milton, um grande profissional. Então, um abraço enorme aí para o doutor Milton. É isso aí. A Ana, ela está falando aqui. Boa tarde. Sim, sou a favor, porque as pessoas não respeitam o isolamento social. Mas aí vem a pergunta, será que vão respeitar um lockdown, gente? O lockdown acaba se tornando lei. Lei, né? Então, você tem que obrigatoriamente respeitar, né? Quando a gente limita as pessoas sem legislação, sem recomendações promulgadas oficialmente, é difícil o respeito da população, porque a população entra no desespero também de não perder o seu emprego. Então, muitas famílias estão perdendo emprego, e aí, assim, como que vai ser economicamente, futuramente, pós-pandemia, né? Exato. Porém, a gente tem que pensar que, futuramente, tudo vai melhorar, tudo vai passar. Então, assim, essa parte da pandemia, da parte da infecção, do agravo à saúde, vai passar, vai melhorar. Sim. Esse é o grande objetivo, né, gente? Estamos na torcida dentro disso. E aqui, gente, recentemente o nosso governador, né, o senhor João Dória, ele disse em uma entrevista à CNN que o protocolo do lockdown, ele já existe, já está pronto faz algum tempo, inclusive ele ressalta, mas que ele não é iminente. Então, não há perspectivas de sua aplicação imediata. Esse protocolo só será colocado em prática se o Comitê de Saúde do Estado assim determinar. Realmente é assim ou há muita política em torno disso? Como é que vocês acham que isso funciona? Não, é dessa forma. A gente tem que avaliar a taxa de contaminados, né? Tá. Então, diariamente, quantas mortes, quantos contaminados, isso é um registro diário dos hospitais. Nós temos, por obrigatoriedade, podemos ser presos, inclusive, se não prestarmos contas, né? A Anvisa, a vigilância, que é o censo Covid. Então, essa prestação de contas acaba evoluindo para a imprensa e para os órgãos governamentais a quantidade de pessoas contaminadas, quantidade de óbitos e recuperados. E aí se faz a taxa de avaliação. Se a gente fica abaixo de 50% de isolamento, o lockdown pode ser promulgado. Então, o lockdown pode entrar em vigor para a gente atingir o que é correto numa pandemia, 70%. Certo. Eu concordo também, eu acho que o protocolo é esse, tá correto. Eu acho que o único problema que a gente tem aqui mesmo foi o atraso de ter colocado ele em plano, né? Então, porque a gente tem o caso do Reino Unido, que inicialmente não teve lockdown, não queria, e quando o primeiro-ministro percebeu que era necessário, eles já colocaram em plano e deu tudo certo. Então, eu acho que aqui no caso é o atraso mesmo que fez com que a gente chegasse onde chegou. Exato. Gente, maravilha. Então, vamos aqui, ó. E, por exemplo, se fosse decretado o lockdown amanhã, depois de quanto tempo de isolamento total seria possível a volta gradual da vida normal? Afinal, isso é possível? Acho que aí é um insight também para a gente refletir, né? O lockdown ele é avaliado semanalmente. Certo. Então, inicia o lockdown com prazo de 7 dias. E aí, nesse prazo de 7 dias, vai avaliar se houve melhora ou não. E é esse negócio de adiar, né, que o governo faz. Vamos adiar o isolamento social. O lockdown é da mesma forma. Então, a avaliação é semanal. Pode se tornar 7 dias, pode se tornar 15 dias, pode se tornar um mês. Depende da educação das pessoas. Sim. E mesmo, né, passando o período de lockdown, isolamento, ainda tem um período também para a gente voltar à normalidade, né? Mesmo que acabe o isolamento amanhã, a gente vai ter que sair na rua de máscara, a gente vai ter que sempre estar higienizando, manter a distância das pessoas. Então, evitar aglomerações ainda vai ser muito importante. Evitar, né, shows, enfim, esses tipos de evento. Então, vai demorar um pouquinho ainda para a nossa vida voltar ao normal. Com certeza.
Certo. Aí vocês falaram de algumas informações de alguns países que aderiram e que tiveram resultados positivos. Aqui no Brasil, a gente tem algumas informações que algumas cidades do Maranhão, Rio de Janeiro, Ceará, estão com o sistema lockdown. Vocês sabem se por lá houve realmente uma queda nesses números? Quais são os dados? Pelo que eu vi, estudei, enfim, infelizmente lá não teve o resultado esperado, principalmente em Manaus, tanto que eles voltaram atrás. Então, eu não sei exatamente qual foi o protocolo aplicado lá, mas as pessoas acabaram indo para a rua, foram para a feira, para aglomeração. Então, assim, o lockdown não foi exatamente aplicado como deveria ter sido, então não foi eficaz. Para o lockdown ser eficaz é isso. Então, as pessoas têm que respeitar. Tá. Se você faz o lockdown, as pessoas não respeitam, elas levam multas, continuam levando multa e não tem o respeito, o lockdown não serve para nada e aí vai ficar adiando. As pessoas vão ficar sofrendo com o lockdown até a gente começar a diminuir essa pandemia. Então, assim, o lockdown, por essa radicalidade, as pessoas precisam respeitar. Por quê? Para aí você diminuir a quantidade de dias, para implementar o lockdown. Então, nesse caso, aqui no Brasil, nesses lugares aí que foi implementado, a turma não cumpriu, Foram isso? Negativos. Por isso que a gente não teve esses resultados. Exato, foram negativos. Tem no país, um país, Portugal, eles fizeram lockdown no início. Tá. Então, fecharam-se os comércios, fecharam o contato social e deu muito certo. Eles conseguiram atrasar a curva, que se fala de mortes, a curva de confirmados. Eles estreitaram, afrouxaram um pouco o lockdown, começaram a aparecer as mortes. Não sei se você soube disso. Mas aí começaram a aparecer os contaminados. Para você ver a eficiência do lockdown correto. No momento certo. Exatamente. Gente, então aí a gente também pode, acho que, abrir aqui um debate, uma reflexão que, se algumas cidades adotarem isso e outras não, a gente tem aí uma ação muito vaga dentro disso e que eu acho que não vai trazer um efeito positivo. Com certeza. É isso mesmo? Exato. Se a gente não respeitar, não tem como o lockdown se manter corretamente nos níveis que se espera, de isolamento social e de queda de mortalidade. Com certeza. Tem que ser uma parceria do Brasil todo, Não adianta, São Paulo fez, mas o Rio de Janeiro não fez. Então não vai funcionar, Tem que ser o país todo mundo tem que se unir para fazer isso acontecer. Isso é importante. Todo país que fez lockdown sempre veio do órgão federal. Então, isso é muito importante. Não é a cidade pré-definindo. Sim. Porque você pode manter contato com os estados, com outros locais onde se não tinha lockdown, mas tinha uma alta contaminação. Sim. Então, o órgão federal é o promissor para iniciar o lockdown. Tá. Gente, aí a gente tem uma questão, um impasse, então, que a gente pode chamar de político, Porque cada estado está dentro de um protocolo e o governo federal com outro protocolo, Então, a gente não tem aí uma comunicação assertiva. Exato. E o que vocês acham que seria positivo dentro disso? Para mim, a positividade do fundamento lockdown seria federal no momento correto e não ter impasses entre os governos. Então, o que adianta a maior cidade do Brasil, com um dos maiores municípios, que é Guarulhos, fazer o lockdown, mas aí as outras regiões não faz. Então, a gente vai acabar entrando em contato com pessoas contaminadas e não vai mudar nada, E vai continuar contaminando, e algumas pessoas estão em casa e outras não, então é muito difícil. Eu acho que era o momento dos políticos esquecerem a política e focarem na saúde, Na saúde, exatamente, gente. Aqui a Maria está assistindo para o nosso programa, está falando que ela é super a favor, obrigada pela sua audiência. A Cesita também está assistindo, obrigada pela sua audiência. A Terezinha Aparecida, segundo ela, acha que é tudo mentira. A Maria de Lourdes está falando que ela é a favor. Gente, mande os insights de vocês, as perguntas. Nós temos aqui 2 profissionais excelentes da área da saúde para esclarecer. Tem eu aqui também, se vocês tiverem dúvidas sobre saúde mental dentro disso, porque eu acho que a gente precisa falar também da saúde mental, como é que fica o emocional dentro de tudo isso, que foi exatamente o que estávamos falando agora há pouco. Você entra em um processo, de quarentena,
outras pessoas não entram, ou seja, você já está ali na sua casa, já está se privando das relações e tudo mais. Outros não. E aí, dentro disso, depois entra aqui um lockdown, por exemplo, e você tem que continuar enquanto outros não continuaram. E claro que a gente tem que ser a favor de fazer a nossa parte. Mas até que ponto isso abala a nossa saúde mental, física e tudo mais? Eu acho que vale aí a reflexão e os insights dentro disso, né? Sem dúvida. E, gente, aqui uma pergunta também que eu acho bem interessante. Vocês acreditam que essa pandemia possa virar uma endemia e o coronavírus nunca mais sumir das nossas vidas? Eu li alguma coisa por aí sobre isso. Tem, de fato, sentido? O coronavírus, desde 1960 existe o coronavírus, né? Eram 7 subtipos, agora já está ultrapassando a quantidade de subtipos de coronavírus. E aí, assim, vai se tornar igual ao H1N1, vai se tornar uma influenza. Tá. Né? Então, assim, a gente termina a pandemia, as pessoas criam anticorpos, entraram em contato com o vírus, e esse vírus vai se tornar normal na nossa sociedade futuramente. O que a gente tem que esperar é o contato. Eu, por exemplo, eu tive o coronavírus, eu fui um dos primeiros colaboradores do HSAMP a ter o coronavírus. Foram sinais e sintomas leves, mas o risco de contaminar outras pessoas, eu tive que permanecer em isolamento por 14 dias em casa, e aí agora eu tenho o vírus em mim. Ou seja, eu tenho o anticorpo do vírus, né? Então, assim, esse vírus vai se tornar normal na nossa sociedade. O que pode acontecer se não tem vacina? Por isso que eles estão adiando sempre o isolamento social. Se a gente não tem vacina, a gente não existe cura. Certo. Né? Uhum. A gente não está criando anticorpos, né, necessários, como influenza, que a gente tem a vacina anual. Então, essa vacina anual é justamente para entrar em contato com o vírus sazonal. Certo. Esse vírus, então, o coronavírus, pode se tornar sazonal, né? Não, acho perfeito. Eu acho que é isso mesmo. A gente vai aprender a conviver com o vírus. A gente vai conseguir uma vacina, eu tenho certeza disso. A gente vai ter uma vacina para esse vírus. E a gente vai aprender a conviver e vai aprender também a cuidar mais da nossa saúde, né? Após essa pandemia. Eu acredito que as pessoas vão olhar mais para si e pensar, nossa, eu preciso comer bem, eu preciso cuidar da minha saúde, não só por causa de um vírus, né? Porque eu preciso me cuidar. Esse é um detalhe bem importante que ela falou. Lá no hospital, nós fazemos a análise de consumo de álcool gel. Eu não estou precisando fazer mais análise. Na verdade, eu estou falando para as pessoas, lavem mais as mãos com água e sabão, porque eles estão utilizando muito álcool gel. Então, assim, já fez uma reeducação, né? Essa parte da higienização das mãos. E isso está fazendo a mudança mental dos profissionais, não só dos profissionais, mas quem entra em contato, as pessoas que circulam, né? A gente vê as pessoas utilizando álcool gel na sociedade. Então, Sim. O que eu trabalhava e lutava, hoje eu não preciso lutar mais, porque as pessoas aprenderam. O coronavírus ajudou nessa parte. Ajudou nessa parte. Eu acho, gente, que sempre tem um lado positivo para tudo nessa vida, né? A gente entendeu por que estamos passando por isso. Eu sempre me pergunto, né? Por que estamos em casa? Por que eu e a minha família fomos colocados para passar por isso? Por que estamos passando por isso como sociedade? E eu acho que é sempre pensar no lado bom, porque sempre tem, né? É que a gente tem uma predisposição para olhar porque não está funcionando. Mas tem muita coisa funcionando dentro disso também. E, Bruna, tem uma pergunta aqui para você. Existem recomendações alimentares que devem ser seguidas nessa situação de quarentena? E comente, por favor, sobre cuidados com ultraprocessados e os alimentos e com a limpeza dos alimentos. Tá. A alimentação, na verdade, que a gente recomenda é que seja mais natural possível. Por quê? Porque é uma refeição que vai estar cheia de fibra, cheia de vitaminas, minerais, que é essencial para o nosso sistema imune e para a nossa saúde como um todo. Evitar os ultraprocessados e os processados é sempre muito importante, porque eles não têm assim, nenhum benefício para a nossa saúde. Não que eles sejam ruins e que a gente nunca possa comer, mas são os alimentos que a gente precisa evitar e dar sempre preferência para os mais naturais. Então, ir na feira mesmo, esses são os melhores. Em relação à higiene dos alimentos, né? Independente do coronavírus, é sempre importante que a gente limpe eles direitinho. Então, cheguei da feira com a verdura, com legumes, eu vou lavar eles muito bem, então tirar a sujidade. Vou colocar numa água clorada. Então, em qualquer mercado, feira, e até no posto de saúde, eles dão de graça o hipocloreto de sódio para você limpar. Você vai usar a solução que está
escrita na embalagem, porque cada uma vem com uma proporção. Vai colocar e vai deixar por 15 minutos esse alimento nessa água. Depois dos 15 minutos você lava e já pode consumir. Ou guardar, enfim. É sempre bom chegar, já limpar e guardar. Higiene, minha gente. Higiene é tudo. É a palavra de ordem do momento. Tem mais uma pergunta aqui para vocês de um ouvinte, que é do Mark Baroni. Ele está perguntando: as pessoas em quarentena, será que não ficarão mais doentes por estarem fazendo menos atividade física e ficando mais na frente do computador e da TV e automaticamente comendo mais? Isso é também uma outra reeducação, né? Não é porque a gente está em casa que a gente vai deixar de se alimentar corretamente. Não é porque a gente está em casa que a gente tem... Quantas lives existe hoje em dia para você fazer exercício em casa? Você pode fazer exercício em casa. Eu vi uma reportagem que uma pessoa circulou mais de 20 quilômetros na sala. Então, assim, é reeducar. O problema que me preocupa muito em o isolamento domiciliar é o relacionamento interpessoal. Sim. Então, as pessoas... você, como psicóloga, você bem entende isso. Para a gente lidar com o ser humano não é fácil. Imagina lidar com o ser humano numa sala que seja enorme ou que seja uma sala menor. Sim. O relacionamento humano é muito difícil. E isso está causando impacto emocional. Então, esse impacto da saúde mental está sendo muito mais prejudicial do que você deixar de fazer um exercício. O exercício a gente pode se readequar, pode se adaptar. E a alimentação, como você falou, né? A adaptação, a gente tem que ter uma adaptação correta. Dessa forma, a gente vai manter as atividades normais, né? E assim a gente não vai interferir no isolamento. Eu acho que essa é uma questão bem importante, até mesmo falando em doenças crônicas, né? O Brasil ele estava avançando muito no combate às doenças crônicas, era um dos poucos países, inclusive, que estava conseguindo chegar perto, né, de um dos objetivos da ONU, que é o 3.4, que até 2030 a gente quer diminuir as mortes, né, por doença crônica. E com essa pandemia a gente veio com essa preocupação de novo, porque as pessoas acabam meio que colocando essa mágoa na comida, muitas vezes, então acabam comendo mais, acabam ficando mais sedentárias. Então, é uma preocupação, é algo que a gente tem que olhar, sim, com muita atenção, mas que a gente vai trabalhar para que isso não aconteça e que a gente consiga continuar nesse caminho que a gente já estava antes, no combate às doenças crônicas. A ansiedade é triste, né? A ansiedade é muito complicada. A ansiedade, exatamente. Eu falo... Quando a gente não consegue lidar com as nossas necessidades emocionais, a gente vai buscar isso fora. E aí é no alimento, muitas vezes nas compras. Eu tenho recebido muitos pacientes com compulsividade por compras. Ou seja, eu estou sozinha em casa, eu não tenho o que fazer, então eu vou entrar ali na internet e vou começar a comprar várias coisas que eu não preciso. Então, vem aquela sensação de satisfação por alguns minutos e daqui a pouco isso acaba, porque, olha, eu tenho uma dívida. A gente tem aí muitas pessoas que ficaram desempregadas dentro desse processo também. E aí isso vira um ciclo vicioso. E uma coisa que eu falo aqui sempre no programa, né? Até porque um dos focos do programa é a saúde mental, mas a gente não tem esse hábito de trabalhar. É como se fosse a última coisa ali da caixinha, né? A gente busca ajuda em tudo quanto é coisa, mas em relação à saúde mental é a última coisa. Tô passando mal, ai gente, mas eu não acho que não. Acho que é porque eu tô com dor de barriga, acho que é porque eu não tô legal, mas nunca é associado à saúde mental. E assim, eu entendo aqui no nosso país, assim como nós não temos toda a instrução em relação à saúde mental na escola, como é que a gente pode lidar com as nossas emoções, a gente também não tem educação financeira. Então, quando você encontra um momento desse que é extremamente desafiador, aí vem o que paralisa, de fato, né? E atitudes totalmente disfuncionais dentro disso. Gente, aqui eu tenho mais uma pergunta bem interessante, que é, falando de saúde, podemos dizer que essa pandemia expôs as crises dos sistemas globais de saúde? O que vocês acham sobre isso? Sem dúvida, sem dúvida. A crise mostrou, primeiro, a importância do profissional de saúde, né? Isso há muitos anos a gente não tinha esse reconhecimento que agora se tornou muito importante para a sociedade mundial.
Os hospitais tiveram que se readequar. Sim. Estruturalmente, investimentos, protocolos, as reeducações de qualidade dos hospitais e os leitos, né? A gente não tinha quantidade ideal de leitos no mundo, não estou falando só do Brasil. Uhum. Então, a pandemia serviu para isso, uma experiência de futuras pandemias que podemos ter, né? Dizem os estudiosos, que a gente vai entrar em contato com novas pandemias. Então, a gente está se adaptando a uma nova estrutura de saúde no mundo, né? Eu concordo. Falando um pouquinho, né, colocando aqui para o Brasil, a gente percebeu a importância também do SUS, né? Então, se a gente tem um sistema muito bom que ele precisa ser bem administrado, exatamente. A gente tem que pegar esses esforços e colocar no SUS, porque é o SUS que vai ajudar a gente a sair dessa pandemia também. E se a gente pensar no serviço de atenção primária à saúde, ele é essencial para que as pessoas consigam deixar a saúde bem para passar por crises, enfim. Certo. A Érica está falando aqui. É uma faca de dois lados, pois você sai do perigo de pegar o corona e fica em casa, mas aí as contas começam a aumentar, começa a comer demais, e é fácil para quem tem geladeira cheia e dinheiro guardado. E quem não tem? Futuramente, e mais até sobreviver com comida, as contas não vão parar de chegar. Terá comida de graça para todo mundo? É um insight dela aqui dentro disso. O Ian está falando que ele é contra, o Cícero está falando que ele é contra. Aí aqui o Ian pergunta, vocês perceberam que estamos praticamente vivendo em uma ditadura nos dias de hoje? É ditadura da saúde, né? Uma ditadura. Exatamente. Acabou se tornando uma ditadura obrigatória, né? Uhum. De cuidado ao próximo e deixaram de sermos egoístas de pensar somente em nós. Exatamente, concordo. É isso mesmo. Ó, aqui o Jorge está falando, a ideia é boa, mas em um momento muito tarde para algumas cidades, é o que nós já falamos aqui, né? Na minha cidade tem muito mais casos do que os que estão sendo contabilizados e agora decidiram fazer o lockdown. Será que a população não se conscientiza mesmo desse jeito? O que vocês acham, gente, sobre isso? Assim, eu penso também, um bom retorno, um bom resultado para fazer um lockdown é fazer teste, né? Testar as pessoas no momento correto, para identificar quem é contaminado e pontualmente aquela pessoa se tornar no isolamento domiciliar, né? E isso é fatídico, assim, para a gente ter um retorno positivo. Então, assim, o que eu vejo nessa parte de resultados, de termos resultados, é isso, testar as pessoas, investir nos testes. Lá no hospital, nós fizemos o seguinte, todos os profissionais contaminados, nós testamos. Tá. Todos os profissionais com sinais gripais, que possivelmente tinham vírus, nós testamos e conseguimos conter. Né? Conseguimos limitar o acesso do profissional contaminado aos pacientes e não ter uma infecção intra-hospitalar. Então, é extremamente importante isso. Você, além da educação do lockdown, além de como a gente trabalha o lockdown, você testar as pessoas e identificar aonde está o contaminado. Sim, eu acho importante isso também. Quando a gente fala de lockdown, a gente também precisa pensar na estrutura para esse lockdown, né? Não é simplesmente pedir para as pessoas ficarem em casa. Tudo bem, eu estou em casa, mas eu preciso de comida, eu preciso cuidar do meu filho. Então, assim, é pensar em toda essa estrutura que você precisa dar para as pessoas também, né? Não adianta pedir para ficar em casa, sendo que ela não vai ter um apoio. Um apoio para isso, né? Ó, a Érica está falando aqui que ela mora no Japão e que lá somente a escola parou. Mas agora já voltaram. E ontem um dia... Acho que ela se atrapalhou aqui. Restaurante, lojas, supermercados estão fechando mais cedo. Nesse caso, não parou, estão fechando mais cedo. E a máscara virou uma peça íntima, né? Eu acho que para todos nós, né, gente? Com certeza. Mas o Japão, o país tomou algumas medidas de restrição, mas uma restrição que não foi radical. Só que assim, as pessoas foram testadas, as pessoas respeitaram o isolamento e as pessoas respeitam os horários. Então, é respeitar os horários. Uhum. O que está sendo feito aqui em São Paulo. A gente trazer todos os feriados para esta semana. Sim, Isso é uma medida de urgência para não ter lockdown.
Tá. Então, o governo está tomando essa medida para conter o máximo das pessoas, para a gente prevenir o lockdown. Mas só que na semana que vem, vamos ver vamos analisar as estatísticas, o que aconteceu com esse isolamento. Se a gente atingiu, se não atingiu, aí entra. Porque a gente teve alguns feriados que a turma viajou legal, né, gente? Cabe educação, né? Cabe educação. O que me preocupa é isso. Então, assim, você traz o feriado para a semana. Isso. Você tem uma janela na sexta-feira. Até que ponto você vai libertar essas pessoas do que a gente está falando, da saúde mental prejudicada? Sim. Num dia que, então não vou trabalhar, então eu vou tomar um ar. Vou tomar um ar, Então exato. o respeito a este feriado. Tem que respeitar esse feriado. É um pré-lockdown. Porque parece que as pessoas entendem que é férias, que é feriado mesmo, e não necessariamente que você está em um processo de quarentena, ficar paradinho, literalmente, cuidando da saúde dentro disso, né? E aqui a Érica, ela tá falando, né, que lá no Japão o povo não sentiu tanto, porque eles não são como os brasileiros, né, dos contatos físicos, calorosos, né? Ela trouxe esse insight aqui. Verdade. Gente, nós adoramos, né? Mas olha, algumas palestras que eu apliquei, alguns treinamentos que eu falei muito disso, da cultura, né? Sim. A gente criticava muito os japoneses, deles serem frios, dos americanos de não se cumprimentarem como a gente cumprimenta. Sim. E os europeus não, eles só se olham, né? O japonês faz a reverência. E nós hoje estamos fazendo igual eles. Então eles já passaram por essas pandemias há muitos anos atrás, Sim. perderam familiares, perderam amigos, e agora a gente está passando isso no Brasil. Então a gente está se reeducando, sem perder o calor humano, né? Por favor, que é importante. É importante, né? Inclusive, nós estávamos, eu e meu marido, a gente estava assistindo um programa ontem, essas de reforma, e era um casal de japoneses que eles não entram nem com um sapato em casa, né? É cultural isso. Então, quer dizer, a gente está começando a entrar nessa educação. Exato, porque se você for pensar, de fato, você está na rua, você tem acesso a tudo quanto é coisa. E aí você chega e entra em casa com um sapato. É verdade. Né? E traz a fruta ali do supermercado e não lava, coloca lá direto na geladeira. Então é começar a rever mesmo isso. Com certeza. Né? Porque muitas vezes a gente associa isso. Ai, nossa, olha como a pessoa tem toque, né? Muita gente não tem toque de limpeza. A gente precisa entender até que ponto é o toque ou, de fato, é uma ação de higiene, né? É necessário para a saúde. Exatamente. Isso mesmo. Agora aqui, a pandemia por si pode servir como gatilho para levar à recaída de pessoas como depressão, ansiedade, diante da solidão, insegurança e o medo. Isso apenas para citar algumas consequências do coronavírus na saúde mental. No caso do lockdown, o que é esperado na cabeça das pessoas? São Paulo e o Brasil, no geral, possuem uma estrutura para isso? Gente, eu já acho que não, né? Eu já tenho a minha opinião como psicóloga, né, formada aqui dentro disso, porque a gente não tem essa saúde, né, essa educação emocional. E é engraçado que eu falo isso no consultório, quando eu falo para o meu paciente, então, você não foi educada emocionalmente? Rosângela está me chamando de mal educada? Estou. Né? A gente não teve curso para aprender isso. Mas a boa notícia é que é possível, né? Vocês que estão aqui, que são profissionais da área da saúde também, existe toda uma estrutura, muitas vezes um trabalho multidisciplinar que é preciso fazer. Sim. E aí eu acho que vocês podem até me ajudar aqui com isso. Por exemplo, quando a gente fala aqui de uma compulsão alimentar, obviamente que essa pessoa ela tem ali uma dor emocional dentro disso. Então é legal, sim, trabalhar com o nutricionista, de repente com um nutrólogo, com um psicólogo, com um psiquiatra, dependendo da demanda. Sim. Dentro disso, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dentro dessa estrutura, tanto do hospital quanto lá também do centro. Tá. Eu acho que nesse momento, né, a gente tem uma vantagem que a gente tem tecnologia hoje em dia, coisa que anos atrás as pessoas não tinham. Então, o teleatendimento ele pode ser uma boa saída para a gente. Sobre compulsão alimentar, né, eu sempre falo que esse não é o momento para a pessoa pensar que ela tem que emagrecer ou que ela tem que manter um corpo de padrão, que as pessoas costumam falar. Eu acho que é um momento para a gente
ficar em casa mesmo, rever nossos conceitos. E eu sempre falo que tá tudo bem se num dia você acabou comendo demais. Sim. Sabe? Não ficar preso nisso. E também, sempre que alguém tem compulsão alimentar, ver o que levou a pessoa a ter aquele sentimento, o que levou ela a comer tanto naquele momento, né? Então, acho que é o momento dela parar e pensar e rever. Trabalhar aquele sentimento para não vir a descontar na comida. E essa coisa de teleatendimento, eu acho que é uma grande ferramenta que a gente tem a nosso favor. Sim. Então, a pessoa pode entrar em contato. Eu sempre falo que as pessoas podem falar comigo a hora que quiser, que eu estou disponível para ajudar sempre que precisar. Acho que é um momento de reflexão, né? A gente tem que fazer muita reflexão. Assim, a gente tem redes sociais que a gente pode trabalhar, então... a telemedicina, né, está sendo bem utilizada. Sim. Hoje a gente consegue ter um acesso melhor a isso, acesso aos profissionais, né? Sim. E assim, eu vejo com a minha rede social, na rede social, as pessoas começaram a me perguntar o que já acontecia há muitos anos, os EPIs corretos, né? Sim. O que a gente utiliza no hospital corretamente, o que não é indicado. Em casa, como que a gente trabalha em casa, como faz o home office, né? Como é trabalhar à distância. Hoje a gente vai ter que aprender e levar isso para a vida, porque o futuro vai ser esse, né? O futuro vai ser a gente se adequar mais e se adaptar melhor. A tecnologia perante não somente a pandemia, mas a reeducação e adaptação no mundo. É isso, gente. O Cássio está falando que em Manaus virou bagunça. E que teve até festa, ok? A Neia está falando, o que percebo é que falta muito uma educação básica para entender a situação difícil e horrível que estamos vivendo com a pandemia e ter a consciência de união para conseguir a nossa saúde de volta. Com certeza. Eu acho que isso, né, gente? Essa união e essa conscientização. A gente não pode cansar de falar. Eu sempre falo aqui dentro dos meus negócios e a parceria que eu tenho com a rádio, dentro do meu papel como profissional da área da saúde, o que eu posso levar de informação dentro disso eu faço, seja em jornais, revistas, um programa como esse aqui que nós estamos debatendo, esse assunto que é extremamente importante. E eu gostaria de convidar as pessoas a buscar informação de qualidade. Porque a gente vê que as pessoas estão adoecendo por falta de informação, por crenças e informações que não são verídicas, que acabam chegando. E aí você vê que elas entram nesse processo, de fato, de paralisação e de achar que o mundo está acabando em 3, 2, 1. Né? É verdade. Não entrar no sensacionalismo. Exato. A gente não pode radicalizar o sensacionalismo, não somente TV, mas na internet. Então, o Google... Não sei se pode, né? Mas a nossa maior ferramenta de comunicação no mundo é fácil de pesquisar qualquer patologia, mas até onde essa patologia é correta, Sim. até onde as recomendações são corretas. Então a gente tem tanto profissional bom, né? Sim. No nosso país ou no mundo, que a gente pode utilizá-los, né? E eu acho legal também, porque o Ministério da Saúde lançou muito material sobre Covid, sobre alimentação nesse período, cuidado com o idoso, tanto para profissionais da saúde como para o público em geral. A própria Organização Mundial da Saúde também tem muito material bacana, inclusive de saúde mental, como cuidar, o que fazer. Então, assim, acessar materiais de boas fontes, né? Fontes confiáveis, que a gente sabe que tem informações boas ali. E eles sofreram muito. Né? Porque no início eles não sabiam como que era o vírus, o tamanho do vírus. Sim. E nós recebíamos tantas informações, né? Assim, tantas recomendações que a gente ia se adaptando semanalmente. Então os protocolos, né? Mas todos corretos, todos os protocolos bem estudados, bem avaliados, né? Então o segmento desde o início houveram pequenas mudanças, porém em grande quantidade, porém todas corretas na prevenção, no tratamento, né? Isso foi muito importante.
Muito bom, gente. Por isso eu convido vocês a compartilharem o nosso programa, marcar aí as pessoas que vocês amam para que assista, mandar aqui perguntas. Estamos ao vivo aqui respondendo. E claro que as perguntas aí de quem assiste depois, tanto eu quanto os profissionais aqui, vão ter acesso ao material e respondem vocês depois também, tá bom? Aqui, a Ari está falando, estou em São Paulo e sou contra o lockdown. A preocupação da população agora é com o trabalho e acredito que deve voltar à normalidade com todos os protocolos de segurança. A Elizabeth está falando que, infelizmente, a pandemia é política. A Rita está falando que essas mortes são causadas pelos políticos. E a Neia trouxe aqui mais um insight. Estamos em um momento ímpar, onde nunca vimos algo assim na nossa história. Precisamos refletir sobre tudo e compreender as autoridades, porque para aqueles que têm condição de ficar em casa, em home office, que fique, porque só assim vamos conseguir dar término nisso e sabemos que ainda vai um tempo para tudo isso acontecer. Até chegar à solução que seja vacina, medicamentos, demora um período. Então, vamos refletir. Mais amor, por favor, e direito à vida para todos. É isso aí. Muito bom. Agora aqui, gente, um dado que eu tenho, aí vocês podem confirmar. Em São Paulo, nós estamos com ocupação de 90% dos leitos da UTI, 76% de leitos de enfermaria. Até quando a cidade irá aguentar esse ritmo, independente de ter lockdown ou não? A gente acho que já está atingindo até 91%. O último dado era 91%. Tá. O que a gente está começando a perceber é a preocupação do governo em ter uma parceria com os hospitais privados, né? Então, essa preocupação pode amenizar, né, o colapso da saúde em São Paulo. Houve um investimento, os hospitais campanha, né, surtiram efeito, mas tem que saber utilizar esses espaços, né? Tem que saber tratar esse espaço com uma forma como um hospital, né? E aí, assim que nem agora, eles estão solicitando enfermeiros de controle de infecção hospitalar nos hospitais campanhas para ter um controle da disseminação do vírus nos hospitais de campanha. Então, isso é muito importante. Então, é o que eu vejo, nosso colapso está muito próximo. Se nós não respeitarmos todas as recomendações, a gente vai acabar atingindo um limite máximo de ocupação de leito, né? Infelizmente é isso mesmo. Se a gente não respeitar tudo que está sendo falado até agora, pode entrar em colapso e vai entrar, né? E também é importante a gente pensar nos profissionais de saúde que estão ali, né? Infelizmente, sim, muitos estão pegando também o vírus e vai chegar uma hora que não vai ter profissional também ali. Então, a gente precisa mesmo tomar o cuidado, fazer o isolamento se for possível, tomar todas as medidas que a gente sabe que é importante. A Thaís, Bruna, ela mandou aqui uma pergunta para você. Nesse período de Covid, qual o cenário que você tem observado em relação às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis? Acho que vale o alerta para a população. Sim, com certeza. Eu acho que é importante a gente ressaltar que, nesse momento, a gente tem que cuidar muito bem da saúde. Então, não pode deixar de tomar os medicamentos que já vem tomando. Não pode deixar de pegar nas farmácias populares, né? O governo ele até tinha colocado que ia dar medicamento para 3 meses. Eu sei que pessoas conseguiram e algumas não. Uhum. Né? Então, a gente sabe que, infelizmente, alguns ainda vão ter que sair. Mas é muito importante que não deixem de tomar os seus medicamentos, seja para o diabetes, para doenças cardiovasculares, câncer, enfim. Esse tipo de tratamento não pode parar, independente do Covid ou não. E o que a gente tem visto também é que pessoas com doenças crônicas que vêm a falecer são pessoas que não tinham a doença mantida no alvo que o médico sempre pediu, né? Sim. Então, são casos, assim... Não é todo mundo que tem uma doença crônica que vai vir a falecer de Covid, enfim. Joia. A Vera, ela tá falando que ela é a favor e que se a gente tivesse feito isso no início, com certeza não teria tantas mortes. A Deise está falando que ela é contra o lockdown e que, a partir do momento que o Brasil antecipou nosso isolamento, já estamos em situação de quarentena há muito tempo e o psicológico e o emocional das pessoas já estão bem abaladas. O lockdown só irá piorar. A classe média e alta estão morrendo de tédio e a classe pobre morrerá de fome.
Karnal falou isso recentemente, né? Gente, aqui nós temos mais uma pergunta. E se tiver o lockdown, como deve ficar o sistema de atendimento em hospitais e pronto-socorros? E por que, como falamos aqui, não são apenas as pessoas infectadas pelo Covid que vão precisar de assistência, já que há muitas outras doenças e que também aparecem em decorrência do isolamento e também por outros motivos, porque a gente estava falando até ali nos bastidores, né? Tem várias doenças aí que acontecem a todo tempo e que ninguém está falando sobre isso, né? Então, aqui, o que vocês acham que seriam necessários, né, as medidas nesse momento para nos ajudar dentro disso? Os hospitais, nós fizemos protocolos específicos para coronavírus, né? E hoje, nós atualmente conseguimos fazer protocolos baseados na Organização Mundial da Saúde e no Ministério da Saúde referente à cirurgia. Então, as cirurgias não podem parar, as cirurgias eletivas podem esperar um pouco, mas a gente tem que ter ainda o cuidado com aquelas pessoas que precisam a cirurgia de urgência. Então, nós adaptamos através de assistência segura, dentro de protocolos seguros, para não parar em nenhum período de pandemia ou lockdown, né? O lockdown ele vai manter todos os hospitais abertos, as portas dos pronto-socorros se mantêm abertas, dentro das restrições dos setores críticos, né? Hoje a gente não tem mais só uma UTI num hospital que tinha somente uma UTI adulto, nós temos uma UTI adulto, nós temos uma UTI Covid, a gente tem o pronto-socorro Covid, tem enfermaria Covid. Tivemos que separar todos os setores Covid, né, coronavírus. Então, isso foi uma adaptação de todos os hospitais. Se não fizessem essa adaptação, a gente não conseguiria ter uma assistência segura. Então, o lockdown não vai mudar do que é hoje, na assistência à urgência, emergência e aos pacientes. Eu acho bem importante ressaltar isso, que não é porque tem um lockdown que as pessoas não vão ter assistência médica ou de saúde. Não, porque elas podem sair, mas é quando elas precisam sair. Então, não é agora sair por qualquer coisa. Passei mal, preciso de uma assistência médica. A assistência médica sempre vai estar lá, independente de lockdown ou não. Certo. Aqui a Nádia está falando. Afinal, como é que o lockdown vai nos beneficiar neste momento? O lockdown ele vai beneficiar da seguinte forma: a gente não entrar em contato com as pessoas contaminadas, diminuir a curva, ter mais pessoas com anticorpos, né? Então a gente adquirir esse vírus lá tardiamente, lá na frente, com anticorpo. Então a gente tem muitas pessoas assintomáticas, né? Grande parte das pessoas que entraram em contato com o coronavírus são pessoas assintomáticas ou com sintomas leves. Essas pessoas precisam transmitir para o outro de uma forma segura. O que é transmitir de uma forma segura? É o tempo. Então, levar o tempo para você criar um anticorpo e contatos leves com esse vírus, né? E é importante também ressaltar que, além de você estar se protegendo, você protege quem mora com você. Então, de repente, você mora com algum idoso, com alguém que tem uma doença crônica, com alguém que é mais imunossuprimido, você precisa pensar que, tudo bem, você não teve os sintomas, você não ficou tão mal, mas aquela pessoa que mora com você pode ficar, né? Então, é o momento de pensar também no próximo. Joia. E, Bruna, no 6º Fórum do DCNT, o Brasil surpreendeu a todos, sendo um país que completa 12 dos 19 indicadores prioritários para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, ficando à frente dos Estados Unidos e do Canadá, dentre muitos outros. Mas, ainda assim, o número de mortes pela Covid por aqui é alarmante. Como explicar isso? Nesse quesito, quando a gente fala que o Brasil atingiu essas metas, a gente está falando das doenças crônicas, né? Tá. Então, o Brasil está conseguindo diminuir esse caso de mortes precoces por doença crônica aqui. Então, agora, em relação ao Covid, isso é uma preocupação para nós, por quê? O fato das pessoas ficarem em casa, às vezes se alimentarem mal, faz com que elas possam adquirir obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial. Então, isso faria com que, de novo, as doenças crônicas começassem a aumentar aqui no Brasil. Então, isso é algo que a gente está acompanhando bem de perto. Tem até um estudo que está sendo feito recentemente em relação a diabetes aqui no Brasil. Então, a gente está acompanhando esses números para que a gente não perca isso que a gente já tinha conquistado.
Maravilha. Você pode falar um pouquinho do projeto que você tem voltado para mulheres, que você está participando, que eu amei, por sinal. Então, compartilha aí um pouquinho com as nossas ouvintes, que eu acho muito válido a gente falar sobre isso. Tem um projeto, né, que ele já era para estar acontecendo, chama As Vozes das Adolescentes. É um projeto em parceria com a Rise Up, que é uma entidade que é californiana e desde 2009 eles formam líderes mulheres. A ideia do nosso projeto é trabalhar com meninas de 13 a 18 anos e fazer com que elas se empoderem e dar voz a elas, né? Então, pegar um problema da comunidade delas, trazer isso e trabalhar com isso e formar mais líderes para que elas tenham voz e que elas mostrem que as mulheres também têm lugar na sociedade. Maravilhoso. Quero muito conhecer quando tiver tudo implantado, funcionando, com certeza. É o momento certo, porque as mulheres estão dominando o mundo. Ah, né? Com certeza. Eu vejo isso no hospital. As mulheres dominam. Acho e a ótimo. liderança feminina é sensacional. É maravilhoso, gente. Vocês é têm sensacional. Somos mulheres em flow, em fluxo constante, com certeza. E Milton, fala um pouquinho do hospital pra gente, né? Do HSAMP, onde é que vocês estão, quais são os contatos, o que é que vocês estão fazendo agora, nesse momento, para ajudar aí no combate ao Covid-19. É o nosso hospital, o Hospital HSAMP, ele fica localizado em Santana, na Voluntários da Pátria, né? Estamos em ampliação, então hoje a gente tem 129 leitos. Futuramente a gente vai passar de 250 leitos. Uhum. Inauguramos há pouco tempo, num momento tão difícil, né? Uhum. Conseguimos inaugurar o pronto-socorro adulto, ginecológico, ortopédico, pediátrico, numa reestruturação de primeiro mundo. No momento de crise, a gente conseguir, a nossa diretoria conseguir isso foi um fator primordial. E aí, com isso, nós hoje temos essa quantidade de pronto-socorros e além do pronto-socorro Covid, então os atendimentos não param, são atendimentos específicos em área separada. Tivemos esse cuidado, né? Está crescendo um grande prédio do nosso complexo hospitalar, então esse prédio, uma UTI, que vai se tornar uma CTI de primeiro mundo. Eu vejo que o Hospital HSAMP vai se tornar uma referência, porque nós também somos maternidade, né? Então, na Zona Norte, a gente tem essa carência, né? Uhum. Da maternidade. Então, sim, estamos mantendo a assistência às gestantes. E aí, a assistência, nós estamos mudando totalmente a política de qualidade do hospital, né? Uhum. Então, a gente está investindo na qualidade da assistência segura do hospital. Então, dessa forma, eu acredito que a Zona Norte só tem a ganhar. Não falo somente da Zona Norte, eu falo de São Paulo, porque sim, São Paulo acaba ganhando, mas a Zona Norte em específico, que tem grandes complexos hospitalares, né? A gente tem que não se tornam concorrentes, se tornam nosso apoio. Sim. Isso é muito legal informar, porque nós temos apoio de diversos hospitais particulares, convênios, e a assistência segura é primordial. Eu faço a parte do trabalho de controle de infecção hospitalar, então a gente tem uma baixa taxa de infecção hospitalar, muito abaixo da média esperada, né? E esse atendimento eu quero convidar todos para conhecer esse hospital que se reformulou em tão pouco tempo. É isso aí, gente. Eu tô indo lá conhecer também. Já fui convidada, então já tô indo lá conhecer também. Infelizmente, estamos acabando aqui o nosso programa. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, pela troca de insights, pelas informações. É sempre um prazer recebê-los, então voltem quando quiser, as portas aqui estão abertas. Obrigada a você pela sua audiência aqui ao nosso programa. Foi um programa incrível. Compartilhem aí com seus amigos, com as pessoas que vocês amam, porque de fato a gente fez um programa aqui de alta qualidade, né, de informação de valor. Então compartilhe isso, porque eu acho que a gente tem que passar isso adiante, né? E foi o que a gente falou aqui durante o programa, informação de fato de qualidade, para que você entenda o que está acontecendo de fato, né? E não se pegar aí a informações tortuosas dentro dessa caminhada. Então, gratidão aí pela sua audiência. Eu gostaria de mandar um beijo enorme para minha querida assessora de imprensa Priscila Silvestre, para os nossos patrocinadores Onodera, minha gratidão enorme aí a vocês.
Um beijo enorme também para as lojas Sababeg, que me veste aqui sempre, gratidão. Estúdio Carraro, que faz nossa cobertura fotográfica, infelizmente hoje ele não conseguiu estar aqui, mas gratidão aí também por toda a parceria. Um beijo enorme para Albano e Tomasi, assessoria jurídica, nossos patrocinadores aqui também, que está aqui na Zona Norte, também aqui de São Paulo, e também Bezerra e Fernandes Advogados, também aí faz um trabalho de assessoria jurídica. Então, gratidão a vocês por toda essa parceria. Gente, beijo enorme no coração, gratidão. E a gente vai se falando e eu espero vocês na próxima semana, aqui, meio-dia, para a gente continuar o nosso bate-papo.